Olá a todos do canal. Olá a todos. Espero que esse vídeo vai encontrar vocês gozando de paz, alegria, saúde, harmonia no meio das suas famílias, em nome de Jesus. Já quero pedir para você aí deixar o seu like no vídeo, comentar, compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Vai ser muito bom receber você como parte dessa família aí que está crescendo a cada dia mais. Eu agradeço pelos inscritos, agradeço as visualizações, muito obrigada aos comentários, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Hoje eu sou a missionária Marise, né? Eu nunca me apresento, né? Eu sou a missionária Marise, estou aqui para falar de vários assuntos, né? Mas basicamente sobre a palavra de Deus, que é algo que eu gosto muito, e dividir alguns momentos também com vocês, algumas situações, ideias, né? E hoje eu vou estar aqui especificamente para estar falando sobre a EBD, é o resumo da última aula que eu ainda não fiz ainda, né? Tô devendo, daqui a pouco já vou ter outra aula aí domingo, e eu ainda não fiz o resumo da última aula. E eu vou estar fazendo aqui agora, tá bom? Vamos lá. Nós estamos aí no segundo trimestre, né? Estamos estudando sobre família, relacionamentos em família, E esse último domingo foi muito lindo, porque falou-se sobre o relacionamento entre nora e sogra. E nós vamos estar falando sobre isso, tá bom? O texto áureo da lição número 7, que foi do dia 14 de maio, né, desse ano de 2023, diz assim, texto áureo. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. A verdade prática vai nos dizer: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. E aí, queridos, a lição leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ruth ainda, né? Do capítulo 1, do versículo 1 ao 5, depois no versículo 8 e depois no depois no versículo 12 ao 14, tá bom? Que diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que houve um homem de Belém de Judá, que saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilião, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como usaste com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos. Esperá-los-ei até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim.
contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então aqui nós estamos falando de uma mulher que ficou viúva, tinha 2 filhos, os filhos se casaram em outra terra, né? O povo, eles eram judeus, mas foram morar nas terras de Moabe. Lá os 2 filhos dessa viúva se casaram, porém os 2 filhos também partiram, né? Morreram. E ficou esta viúva com mais 2 viúvas que eram as 2 noras. Então nesse momento ela fala para elas voltarem para suas casas, porque mesmo que ela casasse, tivesse filho, até esse filho crescer para casar com elas ia demorar muito, né? E ela fala para elas voltarem. Uma, sim, concordou e voltou, que era órfã, né? Porém, Ruth, que era a outra nora, não quis voltar, quis continuar com a sogra. Mesmo dentro daquela dificuldade toda, ela permaneceu, e é esse momento lindo, né? Quando ela fala, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, onde você pousar, onde você dormir, eu vou dormir também. Ou seja, tá ruim, vou ficar do seu lado. Né? E aí essa nora se junta com essa sogra e elas fazem o caminho de volta às terras de Belém. E aí nós vamos estar falando um pouco desse relacionamento de sogras e noras, né? E é muito linda essa história aqui, essa história verídica, né? Um fato, aconteceu de verdade essa situação. E a introdução nos diz, nessa lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, neste drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. Uau! É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra e por isso foi capaz de enfrentar a crise e escassez numa terra inóspita, longe de seu povo original. Temos muito o que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi. Coisa linda, né? Essa moça aí, a fidelidade, o amor, né? Pela sogra faz com que ela a acompanhe, mesmo sem saber o que estava aguardando ela, né? Na terra de Belém, porque ela era moabita, ela não conhecia, né, o povo da sogra, mas ela vai juntamente com a sogra, mesmo dentro de toda aquela dificuldade, ela continua ali, essa amizade. Eu vejo também, né, esse relacionamento de sogra e nora, uma amizade, né? Ela teve uma amizade por essa sogra, um carinho especial por essa sogra que fez com que ela voltasse com ela, mesmo sem saber o que as aguardava, né? Porque a Noemi sabia, era judia, mas Ruth não sabia o que a esperava nas terras de Belém, né? E aí o tópico 1 diz, né? A crise econômica na terra da Judéia. A escassez que provocou fome na casa do pão. Ruth 1:1. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era um lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa do pão. Mas a cidade do pão estava sem o pão, que representava o sustento material do povo. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome. Característica, carestia e seca por toda a terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes, a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Né? Então nós vemos aqui o contexto da situação de Belém, da terra, era essa, né? O povo pecou contra Deus. Então veio pesar, Deus pesa a mão para despertar o povo a tomar um posicionamento de obediência. E esse era o contexto
que o Elimeleque, juntamente com seus filhos e sua esposa Noemi, estavam vivendo. Então a cidade começou a ter escassez, começou a faltar o pão. Onde é a cidade do pão? Onde era o lugar do pão, né? Então ele toma uma decisão radical de ir para outra cidade, ir para habitar no meio de outro povo, para poder fugir daquela calamidade ao qual estava assolando o povo, né? O povo judeu naquela época, pela desobediência, né? E aí ele vai morar em outra cidade. Aí aqui também no tópico 1, 2 diz a crise de uma família. A família do livro de Ruth, vamos lá. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilion, aqui fala Quilion, enquanto estavam na Judéia. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão, né? Então a gente vê aqui a necessidade, né, que nós, como povo de Deus, temos de, antes de tomar qualquer decisão, mesmo por mais simples ou mais importante que pareça, orarmos ao Senhor. É necessário, né? Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Ele nos guia. Então nós precisamos orar, Senhor, realmente eu preciso, eu posso fazer isso? Infelizmente, Elimeleque não pensou nisso naquele momento de escassez, de situação difícil. Ele deveria ter orado ao Senhor, Senhor, eu devo sair daqui para outras terras ou devo permanecer, né? Assim temos que ser nós, Senhor, eu posso fazer isso? Eu posso ir até aqui? Eu posso, entenderam? Porque quando nós oramos, certamente o Senhor responde e aí as coisas ficam mais fáceis para nós, né? Mas ele infelizmente não orou antes de tomar uma decisão tão séria de ir para outras terras com a sua família. E aí, vamos continuar. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez que envolveram a vida dessa família, quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva com seus 2 filhos, né? Então ali a decisão não foi uma decisão correta, uma decisão que veio trazer beneficência, mas trouxe morte. Então é muito sério. É muito sério, né? Quando nós fazemos algo fora do direcionamento do Senhor, porque isso pode trazer morte, se não para nós, para outras pessoas, né? Ao nosso redor. Morte física, talvez, mas uma morte espiritual também, né? Porque pode não ser uma morte física, mas pode ser uma morte espiritual. Então é muito sério todas as decisões que nós tomamos na nossa vida. A gente precisa pensar bem, precisa orar bem, até nós termos certeza, para não fazermos nada que vai acarretar coisas mais sérias, né? E aí aqui fala sobre, aí mais à frente fala, né? O casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe esperança de volta ao coração de Noemi. Mas de repente os 2 filhos faleceram, deixando as esposas viúvas. Agora eram 3 viúvas, que no contexto da época teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como nora e sogra, genro e sogro. Como se comportar diante dessas circunstâncias, né? Então, se não bastasse a Noemi ficar viúva, após 10 anos de viuvez, também suas noras ficam viúvas. Então essa mulher estava sentindo a dor, a perda do marido, estava no meio de outro povo. Agora essa mulher sofre a dor da morte dos 2 filhos. Então realmente é uma situação terrível que assolou essa família. E a pergunta diz, né, como se comportar diante dessas circunstâncias? Circunstâncias terríveis que muitas das vezes se levantam na nossa vida sem que nós possamos imaginar que um dia passaríamos por coisas dessa forma, né? Quantos de nós já passamos situação que você fala assim, gente,
Cara, eu nunca pensei que eu ia passar uma coisa dessa na minha vida. Quantos de nós não falamos isso, não é verdade? A gente pensa, ou passa por situações que você fala assim, eu nunca imaginei que eu ia passar uma coisa dessa. Como se comportar? O que fazer num momento de calamidade, de viuvez, de morte, de escassez, ficar sem saber o que fazer, né? Ficar sem saber como agir. E aí aqui, vamos continuando, diz... eu já quero dar uma resposta para você em relação a isso, né? O que fazer? O que fazer quando a situação está terrível e você não sabe o que fazer? Primeira coisa, se você não sabe o que fazer, não faça nada. Né? Você fique, se acalme, se tranquilize, não tome nenhuma decisão precipitada no momento de tormenta. Tem que parar e principalmente orar ao Senhor. Buscar uma direção de Deus. Senhor, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Senhor, olha como está essa situação. E não deixar de orar, não parar de orar, não parar de buscar, até que o Senhor responda, porque Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso para responder e atender ao nosso clamor. Então, quando você está passando um momento terrível na sua vida, você não sabe o que fazer, primeira coisa, não tome nenhuma decisão. Segunda coisa, ore a Deus, procurando um direcionamento acerca daquilo que você precisa fazer. Não deixe de fazer isso. Busque ao Senhor. Eu quero te dizer que Deus, Ele é fiel e Ele responde às nossas orações. Amém? E aí nós vamos para o tópico 2, que diz assim, ó. Superando as crises existenciais. Noemi decide voltar à terra, à sua terra, que é no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 6 ao 8. E aí diz assim, viúva com suas 2 noras, moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra, na Judéia, depois de 10 anos longe. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras, Orfa e Ruth, para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias, né? Então teve um momento aqui que ela fala, né, que Deus pesou a mão sobre ela, só que ela não entendia. Então, na mente de Noemi, ela achou que Deus estava castigando ela, estava pesando a mão sobre ela. Só que ela não conseguia entender o propósito daquilo. Existia um propósito maior dentro de tudo isso. Porque quem é que pode impedir o agir de Deus? Então, muitas das vezes a nossa vida é assim. Acontece tantas coisas que a gente começa a se culpar por tudo, achando que Deus está nos castigando pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, bondade e conhecimento, tem trabalhado. A palavra diz que nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha a favor daqueles que o temem, né, e o amam, né? Então Deus, Ele trabalha a nosso favor. Então, é por isso que a palavra fala para nós não murmurarmos, né? Porque tem situações que são terríveis na nossa vida e verdadeiramente a gente acha, não, agora Deus está pesando a mão, porque eu passei dos limites, eu errei, né? E verdadeiramente nós erramos na nossa vida. Mas nós precisamos ter tranquilidade, buscar em Deus esperança, tentarmos entender no Senhor o que está acontecendo ao nosso redor. Porque tudo tem algo maior. Deus, Ele não perde o controle de nada. E existe um porquê das situações adversas na nossa vida. Então nós precisamos nos acalmar, nos tranquilizar e buscarmos em Deus, porque certamente Ele está fazendo coisas muito maiores do que nós podemos imaginar. E aqui Noemi achou que Deus estava pesando a mão, mas existia um plano por trás disso tudo muito maior, muito mais poderoso, muito mais lindo que o Senhor estava fazendo na vida dessa mulher, na vida dessa nora, dessas mulheres, né? E aí mais à frente vai nos falar assim, ó.
Eu devia ter marcado aqui, porque tá na decisão de Ruth. Aí vai continuar aqui no tópico 2, na parte B, diz assim: na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre sogra e nora, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você está vendo? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Glória a Deus. Aleluia. Entende? Por mais que nós não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, é tudo para o nosso bem, é tudo ao nosso favor. São aprendizados, nós somos forjados pelo fogo, né? Nem assim que faz com ouro, louvado seja o teu nome, Senhor. Né? O ouro, ele passa por todo um processo ali no fogo mesmo, ele é aquecido, obrigada, Senhor, para ser tirado toda impureza, sabe? O barro, quando ele é trabalhado, lá na mão do olheiro, né? Ele é tirado toda a impureza, porque se tiver uma pedrinha, racha o vaso todo. Não pode. O olheiro é perfeito em tudo que ele faz. Então, para tudo existe um propósito de Deus na perfeição da sua da sua obra nas nossas vidas. Nós estamos sendo forjados, nós estamos sendo moldados na mão do olheiro. Aleluia! E é tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Paulo diz aqui, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que você esteja chorando agora por amor a Deus, essas lágrimas são para o seu bem. Talvez você agora não esteja entendendo a situação, o mover de Deus, mas quando tudo passar, e você vê a obra completa, você vai ver a maravilha que é, a maravilha daquilo que Deus está fazendo agora e você não está entendendo por um tempo, mas por um pouquinho de tempo isso vai passar e você vai conseguir compreender a maravilhosa obra que o Senhor está fazendo na sua vida, amém? E aí mais à frente diz aqui, ó, tópico 2:2. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Oh, glória! Diz assim: Ruth declarou de coração sincero à sua sogra, Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. A despeito dos sofrimentos e necessidades vividas dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro que supre as necessidades. Olha que coisa tremenda. Dentro daquele contexto que elas estavam vivendo naquela época, naquele tempo, né? Isso permitiu, aquela situação permitiu com que Ruth pudesse conhecer o Deus que supre as necessidades, o Deus que cuida. Isso fez com que essa situação fez com que Ruth conhecesse verdadeiramente com as suas próprias experiências o Deus poderoso da sua sogra. Então aquela dor, aquele sofrimento, ela aproximou essas mulheres de Deus, fez com que uma mulher moabita, que era de outro povo, que não conhecia Deus, pudesse conhecer ao Deus Todo-Poderoso e vinha servi-lo também. Isso não é maravilhoso? Não tem nada mais maravilhoso na vida de um homem, de uma mulher, de um ser humano, do que conhecer o Deus vivo e passar a servi-lo. E foi o que aconteceu com Ruth. A partir dessa situação difícil, desse momento de sofrimento, ela teve a oportunidade de conhecer ao Deus maravilhoso da sua sogra. E aí continua aqui ainda, vamos ver aqui que eu parei, né? Tópico 2:3 diz assim: unidas contra a crise. Toda família pode passar um período
em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto, isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaraçada e limitada, né? Então aqui está falando, né, que parecia naquele momento que elas estavam ali num beco sem saída. E realmente aqui fala também sobre com as situações, parece que quando você está dentro de uma crise, quando você está dentro de uma tempestade, você não consegue enxergar bem a saída, a solução para aquela causa, né? E aí ela diz aqui, ó, entretanto, a palavra de Deus diz, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A necessidade de conhecermos a palavra e termos fé, mesmo diante de qualquer situação, lembrarmos da palavra de Deus, o que diz a palavra para nós. E aqui diz claramente em Romanos 8:31, pois que diremos a todas essas coisas? O que eu vou falar para tudo isso que está acontecendo na minha vida? Eu vou falar o que diz a palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que pode lutar contra o Deus Todo-Poderoso? E se Deus Todo-Poderoso está do meu lado, eu não tenho que temer. Por isso a necessidade de conhecer a palavra de Deus. Porque no momento certo, a palavra vai vir na tua mente, que é o teu coração. Guardei esta palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra é luz para o meu caminho. Então você vai se lembrar e aquilo vai te trazer paz. E você vai saber que logo à frente dessa tempestade existe uma bonança. Vai existir um momento de paz. Vai existir um momento em que o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. E aí mais à frente diz aqui ainda, Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente com a nossa casa. Deus, Ele cuida de nós de verdade. Nós temos uma aliança com o Senhor, somos servos de Deus e Ele está cuidando de nós, porque Ele é fiel e poderoso para se fazer cumprir a sua palavra na nossa vida. E Ele tem uma aliança com aqueles que o servem, que o buscam em espírito e verdade, aqueles que amam o Senhor, né? Então Ele está cuidando das minhas causas, das suas causas, não tenha dúvida de que a solução está na mão do Senhor e no momento certo Ele vai entrar e aquilo vai ser solucionado e vai ser para o seu bem, para o melhor para você. E ainda diz aqui mais à frente, ó, a providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi? Então a necessidade da união, da unidade, né? Das pessoas se unirem para o bem da sua família, né? Se unirem, porque imagina se Noemi nesse momento tivesse em guerra com a nora. Já estava um peso, já estava uma situação difícil. Então, quando tem guerra, já está num peso. E quando tem guerra, fica pior ainda. Não é verdade? O peso aumenta ainda mais para todos. Então, a necessidade de ter paz, de ter união, de ter perdão, de ter tranquilidade, de ter amor, de respeitar o próximo, como diz a palavra, né? E aqui houve isso, houve essa unidade, houve esse respeito. E por isso uma pôde ajudar a outra e elas conseguiram chegar a algo maior, ao qual esse algo maior era o projeto de Deus para a vida dessas mulheres. Nós sabemos que Ruth vem aí ser a avó, né, de Davi, do rei Davi, e da descendência de Davi vem Cristo. Então essa moabita ela foi muito honrada, porque ela andou em concordância, em lealdade com a sua sogra, que era uma serva do Senhor. E ainda diz aqui no tópico 3, fé e trabalho numa nova perspectiva, a chegada à terra do pão. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela
ainda era uma mulher amargurada, com duras experiências passadas em Moabe, e preferia ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é amarga. Eu vou parar aqui para falar uma coisa. Noemi tinha passado por tantas situações difíceis na vida dela que ela mesma preferiu ser chamada de Mara, né? Ela chega na cidade dela, as pessoas vêm querer saber, e ela fala: meu nome não é mais Noemi, meu nome agora é Mara, que o significado é amargura, né? As situações difíceis da nossa vida, elas trazem um peso, sabe? Um peso assim no nosso físico, no nosso emocional, sentimental, psicológico. E se nós não tivermos uma atitude de fé, de busca ao Senhor, nós nos tornamos pessoas amarguradas. Por que eu estou falando isso? Porque eu passei e ainda estou dentro de um processo na minha vida muito difícil. E por um grande período aí de alguns anos, até o ano passado, no final do ano passado, eu diria aí uns 3 anos para 4 anos, eu me tornei assim, sabe? Amargurada, mal-humorada, sabe? E isso me fez muito mal, trouxe um peso assim muito grande para minha vida. Eu busquei muito a Deus e Deus por misericórdia trabalhou na minha vida. Eu até contei aí dentro de uns vídeos aí que depois eu perdi, que eu vou tentar recuperar pro canal, né, de um processo que Deus fez de libertação, de tirar um peso de dentro de mim que estava tão grande que eu tinha me tornado assim, sabe? Tudo muito difícil. E Deus me trabalhou na minha vida em relação a isso. Então nós precisamos buscar o Senhor, ser sinceras com Deus, sabe? Porque verdadeiramente as situações adversas trazem um peso, acarretam um peso no nosso emocional